Mercado Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Maggi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Vamos aos destaques de hoje. Na regulamentação da reforma tributária, carnes ficam sem o imposto zero. O texto ainda precisa ser aprovado no plenário e você vai saber quais os demais impactos em impostos para o agro e o consumidor final. No Rio Grande do Sul, mais de 8.000 pessoas se juntam para pedir socorro ao governo federal para a reconstrução do agro no estado. E em Brasília, você vai ver, prefeitos gaúchos se manifestam em frente ao Palácio do Planalto e pedem liberação de recursos. O Plano Safra é lançado com aumento no volume, mas taxas de juros ficam praticamente iguais. E no cenário internacional, a eleição nos Estados Unidos. Joe Biden pode sair da disputa e dar lugar à vice Kamala Harris. As mudanças e os impactos nos mercados e no agro, você vai ver hoje no Hora H do Agro, que já está no ar. O grupo de trabalho da reforma tributária, criado para analisar a proposta de regulamentação da reforma, entregou nesta semana o projeto de lei complementar 68 de 2024, que trata da unificação de impostos. Um dos principais temas que estava no foco era se as carnes entrariam ou não na cesta básica com imposto zero, o que acabou não ocorrendo. A proposta foi apresentada sem considerar essa alíquota zerada para as proteínas. Em nota, a Associação Brasileira de Proteína Animal lamentou a decisão e disse que haverá impactos diretos no acesso aos alimentos da população brasileira, em especial a parcela com menor poder aquisitivo. A associação diz ainda que há uma estimativa de elevação de preço final da indústria superior a 10% em relação ao praticado atualmente, se as carnes ficarem fora da cesta básica, como essa proposta da reforma tributária está prevendo. Pelo texto da reforma tributária, a gente tem produtos como arroz, leite, manteiga, feijões, café, farinhas de trigo, mandioca, açúcar, massas e pão com a alíquota de imposto zerada. Na tela, para quem nos assiste pela TV, é possível ver que esses produtos devem, então, compor a cesta básica nesta proposta apresentada na semana, lembrando que o texto ainda vai ser discutido em plenário. A gente vai analisar a partir de agora qual é a noção que a gente pode ter de quanto o agro vai pagar de imposto, de quantos consumidores vão pagar de imposto, que afinal essa reforma tributária vai trazer de impacto à vida de todos nós contribuintes. Para essa conversa a gente chamou a Lígia Pimentel, que é CEO da Agrifato, uma grande entendedora do mercado de carnes e do agro brasileiro. Lígia, seja bem-vinda. Obrigada, Kellen. É um prazer estar aqui. Obrigada a você. E Renato Conchon, que é coordenador do Núcleo Econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, também um dos grandes conhecedores dos tributos que envolvem o agro. Seja muito bem-vindo, Conchon. Olá, Kellen. Obrigado. Um convite. Um prazer estar com você e com a Lígia para discutir esse tema. Obrigada a vocês. Lígia, eu começo com você, que é uma analista de mercado de carnes, que estuda o agro e que, nesse momento, está informando centenas de clientes sobre qual o impacto da reforma tributária no mercado de carne de frango, carne bovina, entre outras proteínas. Você conseguiu encontrar facilmente essa resposta? Não foi fácil de encontrar, tive que consultar muitas pessoas, inclusive na indústria, na grande indústria, todo mundo muito perdido, né? E o que eu identifiquei, conversando inclusive com advogados tributaristas, porque não é a minha especialidade, mas a gente precisa conseguir decifrar, né? É o nosso trabalho aqui, é que fica tudo muito subjetivo, porque não há uma definição criteriosa em relação a quanto será o IVA, né? Que parte aí, se subdivide aí no CBS e no IBS. Então, fica subjetivo porque quando a gente implica que vai haver 60% de desconto para as carnes que já ficaram fora da cesta básica, aí a gente pode entrar em outras discussões, mas é 60% em cima de quê? Quando a gente abre o computador e procura a informação, fala-se de um imposto máximo de 26,5%, que seria o imposto sobre o valor agregado, o IVA. Mas quando a gente abriu o relatório, o texto, e aí que foi uma grande surpresa para mim,
assim, está tudo muito nuveado, né? A gente tem uma dificuldade de observar de maneira objetiva lá no final quanto isso vai impactar. Então fica difícil até a gente afirmar se vai aumentar ou se vai cair. Excelente ponto para começar, e para quem está nos acompanhando, a manchete na tela é: sem imposto zero, carnes ficam de fora da cesta básica. A gente vai entrar na conversa das carnes, mas a gente vai passar por todos os alimentos e também por outros fatores que são ali listados como alvo dessa reforma tributária, que quero saber de você, Conchon. Parte de qual IVA? A questão que a Lígia traz para começar a nossa conversa, ela é fundamental, porque a gente está falando percentual de algo que é um X. A gente sabe qual é esse X para entender se no futuro muito breve a gente vai estar pagando mais imposto ou menos imposto? De onde a gente parte nessa conversa? Ótima questão, Kelly, muito bem colocado pela Lígia. De fato, o PLP apresentado ele não traz a alíquota de 26,5% que cogita-se que será a soma do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, de prerrogativa estadual e municipal, e a CBS, que é da União. Então, cogita-se que a soma desses dois tributos será de 26,5%, e de que fato não está no texto. Mas é importante lembrar, Kelly e Lígia, que há um ano atrás a gente estava discutindo a PEC, que foi aprovada, né? Foi justamente no início de julho de 2023. E o importante destacar é que naquele momento a Frente Parlamentar da Agropecuária e outros setores, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil acompanhou esse texto, e nós conseguimos colocar na PEC, durante o ato da disposição transitória, constitucional transitória, que a carga tributária do IVA, do IBS e da CBS não deve ser superior à média histórica dos últimos anos. Ou seja, nós conseguimos, de fato, colocar um dispositivo constitucional para que esses 26,5% que cogita-se não se transformem em 28%, 29% ou 30%. De fato, a alíquota desse tributo deverá ser a necessária quando comparado à arrecadação anterior à aprovação da PEC. Ou seja, nos dá um certo alívio, mas sim, de fato, nós não temos, neste momento, a definição concreta de uma alíquota que vai incidir sobre os bens e serviços nos próximos 10 anos ao longo dessa transição. Desculpe a minha ignorância, Conchon, mas por favor nos ajude a clarificar esse tema. O que nos dá segurança ou alguma tranquilidade de que de fato o teto ficaria nesses 26,5%? Eu entendi esse dispositivo que você disse que foi incluído no texto, mas ele é suficiente para nos dar uma garantia de que de fato o teto será esse? Porque a gente tem visto um estado bastante inchado, faminto por mais arrecadação, e aí da outra ponta a gente tem sinais bem negativos. Dá para acreditar que esses 26,5% serão de fato o teto? Bom, constitucionalmente falando, ele deve ser respeitado. Se esse teto for extrapolado, de fato teremos um problema constitucional, portanto, as entidades, os setores, o terceiro setor, de maneira geral, poderá vir a questionar esse ou qualquer outro governo que, porventura, queira ampliar a receita quando comparado à série histórica dos últimos anos. Então, nos dá uma certa tranquilidade, mas, de fato, a gente tem que acompanhar os desdobramentos dos próximos anos. Muito bem, então a gente parte desse lugar aí, que é um X para o IVA, com uma expectativa, um viés positivo aqui da CNA, representada pelo Conchon, de que não superaria os 26,5%. Então, a gente começa a conversa desse lugar. Aí, Lígia, pergunta para você e para trazer para a nossa audiência essa discussão sobre carnes, proteína animal, alimento básico, alimento que garante saúde para as pessoas, né? Ele não está na cesta básica com alíquota zero. Era uma demanda, inclusive, do setor do agro. Como você avalia impactos dessa situação? Pode haver algum tipo de impacto em demanda? Como isso recai sobre o pecuarista brasileiro na sua avaliação? Novamente a gente vai partir da base, né? Desconto, entre aspas, de 60% em cima do imposto recairia em cima de quê? Então, para a gente estabelecer um impacto, certamente a gente precisa saber qual que é a base, né, de onde se parte. Agora, obviamente,
serão calculadas a partir de estimativas de qual seria a receita do CBS, por exemplo, né? Então, essa estimativa, ela é relativa, até porque nesses anos anteriores agora nossos, a gente viveu um cenário de inflação por conta da pandemia. A gente parte desse cenário inflacionário, né, em que a gente tem a interferência de inflação sobre essa receita. Então, tudo isso fica um pouco intangível e a dificuldade da análise é essa. Agora, certamente, onde há imposto, há aumento de custo ao consumidor final. E eu diria que a carne é um item básico, né? Todo mundo precisa consumir a proteína animal no fim do mês. Até porque poderíamos até extrapolar a análise aqui para uma análise vegetariana, mas a dieta vegana, vegetariana, ela costuma ser cara, né? Então, esse acesso ao equilíbrio nutricional dentro dessas dietas, ele costuma ser caro, então não estamos falando de básico mais. Muito bem. Obrigada, Lígia. Conchon, por que as carnes não conseguiram a tão sonhada pelo setor agro e por muitas famílias brasileiras alíquota zero para que elas finalmente estivessem incluídas na cesta básica? E também uma vírgula aqui, isso ainda pode acontecer, o texto pode sofrer modificações. Correto. Concordo com o que a Lígia bem colocou. O argumento de que as carnes não entraram na cesta básica isento foi de que elas, uma vez inseridas na cesta básica isenta, impactaria a alíquota padrão. O que não faz muito sentido, porque, como a Lígia bem colocou, a população brasileira ela é consumidora de proteína animal. Então, a gente tem que observar isso. E o que nos assustou de uma maneira muito forte foi de que um decreto recente, publicado pelo governo federal, do Ministério da Saúde, que cria a cesta básica nutricionalmente adequada, as proteínas animais estão figurando nesse decreto. Ou seja, o governo federal publica um decreto mostrando o que é saudável para a população consumir, e logo 1 mês, 2 meses depois, publica a proposta de uma regulamentação de uma cesta básica em que as carnes não estão figurando, com o argumento de que vai elevar a alíquota. Se, por um lado, eleva a alíquota padrão, como a Lígia colocou, se não coloca as carnes na cesta básica isenta, a carne vai ficar mais cara para a população brasileira. E isso vai se refletir na inflação. E isso vai se refletir, inclusive, nas taxas de juros de longo prazo. Ou seja, não faz sentido algum, do ponto de vista nutricional, como o próprio governo federal já disse, e do ponto de vista de renda da população, com o argumento de que a carga tributária vai subir. É importante destacar também, Kellen, que as planilhas que falam-se de uma elevação de uma alíquota padrão de 26,5%, uma eventual inclusão das proteínas animais na cesta básica isenta, faria com que a alíquota padrão subisse algo em torno de 0,5 pontos percentuais. Mas o detalhamento desse cálculo não foi apresentado à sociedade brasileira. É uma questão que nós questionamos o grupo dos parlamentares que integram aquele G7 do PLP 68, e eles já argumentaram que também questionaram isso ao Ministério da Fazenda e não receberam o detalhamento desse cálculo. É importante que a sociedade brasileira saiba desse número, o que está composto. Na sua avaliação, eu sei que você transita bastante por Brasília, a gente tem a proposta de regulamentação da reforma que a carne não entrou na cesta básica. Estamos falando de uma proposta. Ela ainda precisa passar pelo plenário do Congresso, o que quer dizer que ela pode sofrer modificações. A bancada do agro é a maior bancada do Congresso Nacional e defende que a carne com alíquota zero integre a cesta básica. Isso é um sinal de que a carne vai mesmo integrar a cesta básica, ou as discussões e tratativas no Congresso são muito mais complexas do que eu estou aqui narrando? Passa por aí, mas, de fato, as discussões permeiam todas as discussões técnicas que acabam impactando a alíquota geral, sim. Mas, de fato, Kellen, a bancada do agronegócio, a FPA, hoje de manhã nós estávamos presentes discutindo, porque nós vamos, sim, trabalhar na insistência, na colocação de argumentos técnicos, nutricionais ou econômicos, no sentido de viabilizar que a população brasileira tenha acesso à proteína animal de qualidade,
com preços acessíveis. Okay. Não faz sentido a gente elevar a carga tributária desse produto para a população. Muito bem, vamos adiante, gente. Vamos chamar um destaque sobre o chamado imposto do pecado. Olha só, quem nos acompanha pela televisão pode observar. Em relação ao chamado imposto do pecado, havia uma expectativa de que os agroquímicos, defensivos agrícolas, iriam fazer parte desse imposto, que não aconteceu. Porém, está previsto itens como veículos, aeronaves, bens minerais, além de outros itens que podem ser acompanhados aqui na tela, como bebidas açucaradas e outras. Vamos a você, Lígia, e a você, Renato. Lígia, a primeira pergunta para você é como você avalia essa situação. A Lígia acabou de cair, eu fui informada, eu volto com você então, com o Colchon, que está comigo juntinho aqui. Qual é a sua avaliação de impacto do imposto de pecado, principalmente na questão das máquinas agrícolas e aeronaves usadas no campo? Veja bem, Kellen, ao longo da tramitação da PEC há um ano atrás, a Frente Parlamentar da Agropecuária, junto com as associações, conseguiram colocar no texto constitucional de que, caso um produto ou serviço tenha alíquota reduzida e os insumos agropecuários, portanto, os pesticidas, figuram como insumos, tendo alíquota reduzida, eles não teriam incidência do imposto seletivo. Mesmo porque não fazia sentido criar um tributo, reduzir para um grupo de produtos, tal como os pesticidas, e depois incidir um seletivo para sobretaxar isso. Então, isso nos deu uma certa tranquilidade no texto constitucional e agora na regulamentação está claro que isso não vai acontecer. Mas como você colocou, nos casos de embarcações, aeronaves, isso vai acontecer sim. E a nossa maior preocupação, e o ponto apresentado ao grupo do G7 e dos parlamentares nesse tema, são as aeronaves de pulverização aérea. Esses veículos, essas aeronaves, são utilizadas para produzir no campo. Não faz sentido você onerar um bem de capital com imposto seletivo, porque esse imposto é cumulativo e acaba gerando custo de produção. Colchon, a Lígia daqui a pouquinho pode estar de volta conosco. Eu quero aproveitar esse momento para te fazer uma pergunta simples. O projeto de reforma tributária, do jeito que está, ele aumenta o volume de impostos que o agro vai pagar nesse futuro breve, sim ou não? Trabalhamos para que não aconteça, mas temos essa preocupação sim, porque se o texto sair descalibrado, tal como ele merece alguns ajustes, isso vai acontecer. A carga tributária do setor agropecuário crescerá, o que nós estamos trabalhando para que isso não ocorra já na próxima semana. Esse é o cenário que está dado se nada acontecer. A gente está falando de um percentual de quanto? De quanto mais e quais os setores mais penalizados com mais impostos a partir desse projeto que está em discussão? A conta não é simples, não tem um número para te falar, Kellen, por quê? A gente depende de fatores tal como, aqui é questão técnica, mas tal como não cumulatividade. Se o tributo for cumulativo, tal como a incidência de imposto seletivo sobre aeronaves de pulverização, isso vira custo, aumenta o custo de produção e não se transfere esse custo adiante. Portanto, tem um impacto determinado na carga tributária do setor. Se o setor agropecuário conseguir passar essas propostas na aprovação do texto em plenário na próxima semana, a ideia é de que essa cumulatividade seja reduzida e, portanto, a carga tributária final do setor seja reduzida. Ou seja, nesse momento de debate técnico, não dá para cravar um número, o ideal é esperar o texto ser aprovado. Muito bem, a gente está falando de um texto que pode passar por melhorias, entre aspas, aqui essa palavra. A gente está falando em vigorar essa nova regra a partir de quando, para quem faz o mínimo de planejamento tributário e financeiro poder se preparar? É um desafio muito grande, vai ser um desafio muito grande para as indústrias hoje, para os setores, os contribuintes em geral, e a gente já vai ver uma incidência do tributo federal já a partir de 2026. Então, as empresas já vão ter que se programar. E essa transição do modelo tributário atual para o novo modelo tributário vai se dar ao longo dos próximos 10 anos. Ou seja, os produtores rurais vão ter que acompanhar ao longo desses 10 anos, mas é importante destacar, Kellen, que mesmo após, ao final da transição,
O ICMS, que tende a morrer no final desse processo de 10 anos, os fiscos estaduais, as secretarias de Fazenda, terão direito de fiscalizar e autuar fatos dos últimos 5 anos. Portanto, em resumo, o contribuinte brasileiro vai ter que acompanhar o regime velho e o regime novo por aproximadamente 15 anos. Vamos fazer um resumo aqui e você me corrige, por gentileza. Humildemente, o que eu entendi é que a proposta, como está no Congresso, é uma proposta que onera o setor agropecuário, pagaria-se mais impostos do que atualmente, se ela não passar por modificações e melhorias nas próximas discussões. Ela passa a valer a partir de 2026, foi isso que você trouxe, certo, Conchon? Com 10 anos para tudo isso ser adequado. E a sua preocupação no momento é que a gente tem que correr contra o tempo, porque no final das contas o Lira quer aprovar isso antes do recesso, que é agora da metade de julho. Faltou algo? Não, o entendimento está correto. E essa discussão da próxima semana vai passar por uma discussão política dos líderes dos partidos na Câmara dos Deputados. Renato Conchon, a gente vai te chamar muito mais vezes porque é uma situação muito delicada, precisa ser clarificada. Afinal das contas, a gente não sabe nem qual é o IVA que a gente vai estar tratando nesse novo modelo, né? Volte sempre, Conchon, é muito bom contar com a sua experiência. Conchon, que é coordenador do Núcleo Econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Obrigada. Eu que agradeço. Um abraço a todos. A você também. E a gente também agradece a Lígia Pimentel, que é CEO da Agrifato e que participou conosco desse painel, fazendo importantes contribuições também sobre o ponto de vista do consumidor, do pecuarista e de todos que fazem parte da cadeia agro. Obrigada, Lígia. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta semana que quase 26 bilhões de reais em despesas serão cortados do orçamento do próximo ano. E disse também que o presidente Lula determinou que o arcabouço fiscal seja cumprido. Isso acontece depois de uma piora da percepção de risco fiscal do país por parte do mercado, o que fez o dólar alcançar máximas de R$ 5,70 nesta semana, o que significa o maior patamar em 2 anos e meio. Isso também ocorreu diante de falas do presidente Lula com alusão a interferências no Banco Central e menor preocupação com as contas públicas. E cerca de 8 mil pessoas lotaram o Parque da Fena Rosa, em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, para pedir socorro ao governo federal para a reconstrução do agro gaúcho. Entre as demandas do movimento estão a prorrogação das dívidas dos produtores rurais por 15 anos, o crédito para reconstrução, capital de giro, securitização e anistia de algumas dívidas. Também pediram linhas de crédito e assistência técnica e auxílio emergencial. Também nesta semana, prefeitos do Rio Grande do Sul marcharam pelo Palácio do Planalto e cantaram o hino do Rio Grande do Sul como uma forma de protesto, uma forma de chamar atenção. O grupo entregou um documento com reivindicações dos 497 municípios gaúchos ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Eles pedem um repasse extra do Fundo de Participação dos Municípios e a recomposição do ICMS e do ISS. Em nota, a Federação da Associação dos Municípios do Rio Grande do Sul revelou que houve uma perda de 25% na arrecadação do ICMS do governo do estado nos meses de maio e junho, o que representou 2 bilhões de reais a menos nos caixas das prefeituras. A gente vai agora iniciar um painel para discutir esse tema e eu já gostaria de destacar que o governo federal foi convidado para participar desse painel. Nós fizemos o convite ao Ministério da Reconstrução e ao Ministério da Agricultura, mas a gente não recebeu retorno até o presente momento. O espaço para a participação do governo federal nesse debate de reconstrução do Rio Grande do Sul segue aberto aqui no Hora H do Agro. Aceitaram o nosso convite Gedeão Pereira, que é o presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, e Marcos Vinícius, deputado estadual pelo PP do Rio Grande do Sul, que já estão conosco. Quero começar saudando o Gedeão, que é presidente da Farsul. Seja muito bem-vindo, Gedeão. Obrigado, Kelly. Quero cumprimentar também nosso querido amigo deputado Marcos Vinícius, grande deputado gaúcho, diga-se passagem, viu? Obrigada. Novo, trabalhador e com um grande futuro. Muito obrigada, Gedeão. Saudamos também o deputado Marcos Vinícius. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Um prazer enorme, Kelly, falar contigo. Sou um espectador teu e admirador do teu trabalho.
Muito obrigada. Assim como da luta, da garra e da determinação que o Gedeão tem liderado sempre o nosso agro aqui no Rio Grande. Muito obrigada. A gente abriu aqui espaço no Hora H do Agro algumas vezes e o espaço continua aberto para a gente ajudar, contribuir, levando informação para que o agricultor, o pecuarista gaúcho, que foi profundamente atingido pelas enchentes, consiga reconstruir. Porque o que não faltou aqui, Gedeão e deputado, foram relatos de produtores com a vontade de reconstruir depois de toda essa tragédia. A minha pergunta é, Gedeão, como é que está a reconstrução, a recuperação do estado? Porque o evento juntou pelo menos 8 mil pessoas, de acordo com a organização, que estavam pedindo socorro. Socorro porque está difícil recomeçar? Realmente, eu quero cumprimentar todos os ouvintes, os telespectadores do Hora H do Agro. Realmente a situação do produtor rural é muito difícil aqui no estado do Rio Grande do Sul. O clima continua difícil, porque na realidade passamos desse período de grandes cheias e estamos com temperaturas no termômetro muito baixas, o que está prejudicando inclusive a própria cultura do trigo, que está iniciando, e as pastagens para a pecuária, que o Rio Grande do Sul ainda tem uma pecuária bastante intensiva, bastante forte. Então, na realidade, estamos com muita preocupação, porque esse movimento que houve em Cachoeira do Sul essa semana, que está passando, realmente foi uma união de produtores rurais na busca de soluções, porque foi um número muito elevado, isso nos impressiona e realmente eleva o patamar da crise a um grau muito elevado. E isso realmente está nos preocupando, as grandes dificuldades que os produtores terão para a próxima safra, porque este problema não iniciou agora, apenas agora foi a pá de cal, que nós deixamos de colher nas últimas 2 safras por problema exatamente oposto, pela seca, nós deixamos de colher 30 milhões de toneladas de grãos. Então o endividamento do produtor, de um modo geral, ele vem num crescente e agora está numa situação muito difícil, que só uma renegociação muito ampla e com prazo largo e juro bastante subsidiado em algum período de carência, para que o produtor possa se recuperar, senão nós vamos ter grande dificuldade na próxima safra. Deputado, de onde eram esses produtores rurais que lotaram a região lá de Cachoeira do Sul? De todo o estado. Não dá para dizer que foi especificamente uma reunião, um encontro de produtores de um só lugar do estado, de uma região afetada. Foi de todo o Rio Grande do Sul. Nós vimos esse movimento acontecer de um modo orgânico. Produtores, por conta própria, fizeram essa mobilização, apoiando as reivindicações da Farsul, da FETAG, das entidades que representam o setor. Mas foi uma manifestação espontânea e isso chamou muito a atenção de todos aqui no estado, porque não houve um chamado público de nenhuma instituição, tampouco de lideranças políticas. Isso foi organizado por eles. E um destaque que eu faço é que, dentre esses organizadores, estavam muitos jovens agricultores e agricultoras, pessoas que saíram em busca de áreas para plantar fora das suas cidades, né, onde o pai, a mãe eram proprietários, eles foram em busca de outros campos para fertilizar e transformar em suas lavouras, desbravando fronteiras agrícolas que foram afetadas especialmente aqui na região sul do Rio Grande do Sul e que hoje, né, se sentem preocupados com o seu próprio futuro. Muitos jovens produtores ficam olhando para o ano de 2024 e perguntando: se desse jeito, será que vão ter futuro nessa atividade? Será que não é melhor agora parar de plantar, investir em uma outra carreira, tentar uma busca de outra alternativa para tocar suas vidas? Então, esses questionamentos se passam. E um detalhe que eu acrescento à fala aqui do presidente Gedeão é que quando a gente fala aqui de produtores, nós não estamos falando especificamente de agricultores ou pecuaristas, nós estamos falando do conjunto inteiro do agro, porque participou ali empresários também na área de venda de máquinas, insumos defensivos. A aviação agrícola estava lá representada por pilotos, empresários do setor, que todos estão, de um certo modo, prejudicados e afetados com a falta de condições produtivas que nós temos no cenário futuro. Muito bem. É realmente um cenário que precisa de muita ajuda, porque a tragédia foi sem precedentes. Gedeão, o que já chegou de ajuda do governo federal,
Há agricultores, pecuaristas que perderam tudo e que estão, de fato, conseguindo recomeçar porque foram no banco e tiveram uma condição especial para pegar crédito e reconstruir a sua área lá da ordenha. A gente viu produtores aqui que perderam toda a infraestrutura para cuidar das vacas. A gente viu produtores que perderam todas as lavouras de arroz e ainda assim queriam continuar na atividade, porque estão nessa atividade há décadas. Isso está acontecendo? Realmente, Kelly, o produtor gaúcho ele é muito resiliente. A grande agricultura brasileira nasceu no estado do Rio Grande do Sul, vamos ser claros, e são gaúchos, na sua grande maioria, que fazem a agricultura brasileira. Então, portanto, tem gente que saiu daqui, é gente que entende da atividade, gente que entende do agro com profundidade. Cada produtor rural nosso pode-se dizer que é um técnico, né? Então, a dificuldade está colocada e ainda nós não temos absolutamente nada. Para não dizer que não temos nada, desde que a Farsul entregou a sua carta de reivindicação ao ministro Carlos Fávaro da Agricultura, que é 15 anos de prazo, juros de 3%, portanto, nós precisamos de subsídio desse juro, e realmente 2 anos de carência, é aquilo que nós podemos fazer para revitalizar o produtor rural. Porque hoje ele tem já 2 negociações, todo de um modo geral, de frustração de 2 safras que eu já citei aqui, que não foram colhidas, ou mal colhidas, eu diria assim, e na realidade ainda não temos nenhum resultado. O que temos até agora é o prazo de 14 de agosto, até lá os bancos não estarão cobrando dos produtores rurais, mas dia 15, no outro dia já estarão cobrando sim, sem dúvida nenhuma. O que temos é um fundo garantidor, assinado pelo presidente da República, que é uma medida muito boa, mas muito boa se tiverem as linhas de crédito. Senão, o fundo garantidor também não serve para nada, vamos ser claros, né? E temos agora, que foi lançado no Plano Agrícola esta semana, na realidade, um reforço de subsídio ao prêmio, um recurso mais ou menos acima de 350 milhões, que aí estão 368, um número parecido com isso aí, para reforçar o prêmio. É assim mesmo, nós temos que discutir muito o tema seguro. Agora é isso. Agora nós precisamos muito mais do que isso. Na realidade, nós precisamos enrolar essas dívidas conforme esta pedido da Farsul e esse movimento que o deputado Marcos Vinícius acabou de relatá-lo lá em Cachoeira do Sul, que é o SOS Agro RS, que é um movimento que surgiu da base do produtor rural, que mobilizou muita gente, sim, apoiando esta pedida da Farsul e que temos que trabalhar daqui em frente. Temos uma promessa do ministro Carlos Fávaro, que assim que lançasse o Plano Agrícola, que iria se dedicar a estruturar criar medidas estruturantes para resolver o endividamento dos produtores rurais do Rio Grande do Sul. Isso estamos no aguardo. E também estamos trabalhando no Congresso Nacional, teremos uma audiência a próxima semana com o presidente Arthur Lira, teremos uma conversa também com a FPA, porque realmente nós temos que sair com medidas também do Congresso Nacional, porque sabemos do limite, do arroxo que está o governo federal em termos de verba, mas como temos um decreto legislativo que protege o Rio Grande do Sul nesse sentido e que possa ser extraídos dinheiro extra-limite para solucionar a crise do Rio Grande do Sul, acho que esse é o caminho que temos que trilhar. Alguma coisa temos que fazer e estaremos já trabalhando muito fortemente juntamente com o Ministério da Agricultura e com o Congresso Nacional para discutirmos caminhos para viabilizar os produtores do Estado. A gente mostrou há pouco as imagens de um ginásio lotado, com muitos agricultores pedindo ajuda. Agora há pouco a gente também estava mostrando imagens de prefeitos do Rio Grande do Sul que foram até Brasília. Aí estão as imagens fazendo uma manifestação, um pedido também para ter esse apoio. Deputado Marcos Vinícius, o que a gente pode contar com os deputados estaduais, com a Assembleia, com a força política do Estado gaúcho para contribuir com aquele agricultor e pecuarista que nos assiste e que tem muita esperança, que tem força, que tem fé, que quer recomeçar, mas que ele vai precisar de todas as iniciativas possíveis para conseguir dar esse passo na direção de voltar ao trabalho? Kelly, os deputados aqui no Rio Grande do Sul apresentaram, que me parece, em torno de 48 projetos de lei buscando desburocratizar as atividades relacionadas à produção. Eu mesmo sou autor de 8 projetos que estão ligados a esse momento específico que nós estamos vendo no Estado. Prefeitos estão se envolvendo, o governo do Estado, apesar das suas dificuldades financeiras, também tem feito algumas ações, mas é importante dizer
que 60% dos recursos dos brasileiros, dos impostos dos brasileiros, vão para Brasília. E o Rio Grande do Sul, ao longo de décadas, sempre foi muito importante na formatação do bolo tributário. Nós sempre contribuímos muito mais impostos, muito mais recursos do que recebemos. E o que nós estamos buscando nesse momento não é uma retaliação, não é só por retaliação, por alguma razão política. Nós estamos pedindo socorro, SOS, socorro, porque quem pode ajudar agora, nesse momento, é o governo federal. É lá onde estão realmente as grandes forças financeiras do serviço público, do poder público, para amparar. Tá certo. E nós lamentamos, eu tenho falado isso, né, que nós lamentamos a ausência do governo federal em momentos estratégicos. Essa atividade que aconteceu na quarta-feira dos prefeitos do Rio Grande do Sul, não houve o comparecimento de representantes do governo federal, tampouco do chamado Ministério da Reconstrução, que foi montado com políticos conhecidos, experientes do Estado, que estavam ali com a promessa de facilitar a relação política. Não teve. E em Cachoeira do Sul, na quinta-feira, a mesma coisa. Não houve um representante sequer do governo federal. Mas na sexta-feira, aí eu faço isso para até tentar demonstrar como nós nos sentimos aqui no Estado, o ministro da Agricultura comparece ao Rio Grande do Sul para fazer entrega de máquinas agrícolas fruto de emendas parlamentares, de equipamentos, tratores, né? Então, parece que não está tendo uma dimensão exata do problema que nós estamos vendo no Estado. Tá certo. E eu não sei por que isso, porque os fatos, as imagens, os relatos são os mais amplos possíveis e já chegaram até Brasília. Muito bem, muito obrigada, deputado. Quero agradecer a você, ao Gedeão, à Farsul, ao representante aqui da Assembleia dos Deputados e dizer que aqui no Hora H do Agro está aberto o espaço para que o governo federal, seja via Ministério da Agricultura, seja via Ministério da Reconstrução, traga as respostas a todas essas questões e nos ajude a contribuir com os agricultores do Sul, com o agro do Rio Grande do Sul nesse momento de reconstrução. Volto a frisar, o espaço está aberto. Agradeço, Gedeão, agradeço ao deputado. Voltem sempre. Boa sorte e bom trabalho. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado, Kelly. E depois do intervalo, vocês vão ver o lançamento do Plano Safra, com o maior volume de recursos, mas com juros que decepcionaram parte do setor agro. E tem ainda as eleições nos Estados Unidos e o nome de Kamala Harris ganhando força, depois de dúvidas sobre a continuidade de Joe Biden na disputa. A gente volta com tudo isso e mais já, eu espero você. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Chegou Terminus, o novo inseticida da Irrara. É sua mais potente arma contra os percevejos, com formulação inovadora, que potencializa o controle rápido e prolongado, com flexibilidade para uso em todo o ciclo da soja e do milho. Confie no poder supremo de Terminus, da Irrara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre o engenheiro agrônomo. Zico, eu tenho a dica certa para você que não leva apenas sua carga, mas impulsiona o progresso. O consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus é ideal para ter seu caminhão novo, aumentar ou renovar a sua frota. Zero de entrada, parcelas a partir de R$ 2.800 e aqui o cartão vermelho é para os juros. Dê o primeiro passo para essa vitória. Consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus, a estrada da conquista começa aqui. Estamos comemorando 4 anos de New Cursos. Aqui você transforma seus sonhos em realidade. Se você quer uma promoção ou mudança de carreira, vem aprender com os melhores do mercado. Estamos com descontos incríveis de até 80%. Estude com especialistas como Pablo Spire, Samidana, Ricardo Ventura, Davi Braga e muitos outros. Acesse newcursos.com.br e comece agora a sua jornada de sucesso. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo.
Estamos de volta com o Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. O governo anunciou o Plano Safra 24-25 nesta semana. O volume de recursos livres subsidiado aumentou, mas as taxas de juros ficaram aquém do esperado por boa parte do setor, que enxergava espaço para uma redução maior, pelo menos em algumas linhas de financiamento. Para o Plano Safra da Agricultura Familiar, as taxas vão variar entre 0,5% e 6% ao ano. Houve redução dos juros em algumas linhas que saíram de 4% no ano passado para 3% agora. Nas linhas para médios e grandes produtores, as taxas de juros vão variar de 7% a 11,5% ao ano. O destaque ficou para a redução na taxa de juros para o Moderfrota, que tinha taxa de 12,5% e agora caiu para 11,5%. Tradicionalmente, a divulgação do Plano Safra acontece em junho, mas neste ano o governo fez esse anúncio com atraso. A Frente Parlamentar da Agropecuária reconheceu o esforço feito para a agricultura familiar no aumento do volume do Plano Safra e no crescimento dos recursos destinados à equalização de juros, mas destacou alguns pontos de alerta, como os juros que não foram reduzidos na mesma intensidade que a Selic. A bancada também ressaltou custos adicionais gerados aos agricultores familiares e a necessidade de um seguro rural maior. A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos afirmou que os 9,5 bilhões de reais destinados ao Programa de Modernização da Frota de Tratores, o Moderfrota da Agricultura Empresarial, devem durar até 4 meses, como ocorreu no ano passado. Lembrando que o Plano Safra ele vai vigorar até julho do ano que vem, ou seja, um tempo insuficiente considerado pela própria ABMAQ. A redução dos juros de 1 ponto percentual em relação ao ano passado para grandes produtores no Moderfrota também foi considerada insuficiente. O diretor técnico da CNA, Bruno Luque, analisou conosco o Plano Safra. Bruno, seja muito bem-vindo. Qual a sua avaliação sobre o que foi apresentado? A gente até reconhece o esforço que o ministro Carlos Fávaro fez, a equipe do Ministério da Agricultura, em buscar um plano mais robusto. Mas os números ficaram bem aquém daquilo que a CNA solicitou. Nesse momento, por que a gente propôs um volume de crédito maior? O produtor ele teve uma redução de margem muito grande, que parece falar que o custo de produção caiu, porém a margem dele caiu muito, porque os preços caíram, teve problema climático, teve replantio, então tudo isso fez com que a margem chegasse até 30% em algumas atividades ser menor. Os bancos, em boa parte, estão mais restritivos na oferta do crédito. O mercado privado, com as questões climáticas e o preço das commodities em baixo, também ficaram mais receosos de emprestar. Então, ele está tendo mais dificuldade de acessar o crédito rural. Então, um plano de safra mais robusto ajudaria esse produtor nesse momento que ele não consegue no mercado privado, né, principalmente o pequeno e o médio, buscar aí o volume de recursos necessário com taxas acessíveis. O Plano Safra foi anunciado com atraso. Na prática, quando que o produtor vai conseguir acessar o crédito, Bruno? E o do que foi anunciado, principalmente para a agricultura empresarial, de taxa de juros, mudou só a Moderfrota. O resto, basicamente, é toda a mesma coisa. Então, como não mudou nada, os bancos teriam pouca dificuldade para fazer adequações nos seus sistemas. Eles já poderiam aí, tendo o anúncio, né, do volume de recursos à distribuição, né, que a gente acredita que isso vai ser rápido, e a dificuldade é para o banco adequar o sistema ao que sai no Conselho Monetário Nacional. Mas como pelo que a gente viu, principalmente para a agricultura empresarial, é pouquíssima mudança, então eu acredito que isso vai ser um ponto positivo do recurso estar disponível mais rápido. Talvez a agricultura familiar demore um pouco mais, né, em função das mudanças de taxa, mudanças nessa questão do trator, que foi comentado aqui agora, né, então tudo isso pode implicar numa demora um pouco maior de adequação dos sistemas do banco. E nessa nova temporada o produtor vai ver novamente o Plano Safra esgotando os recursos super rápido ou não? Você acha que vai dar para a temporada toda ou a gente vai ter esse esgotamento de recurso? Há uma preocupação realmente, porque com o crédito menor vai ter uma procura muito grande, né, nos bancos. Eles tinham feito uma mudança no passado de liberar o volume de recursos por trimestre, tanto é que acabou logo do primeiro trimestre. Nós pedimos, inclusive, para antecipar os trimestres posteriores, porque o produtor demanda mais nesse segundo semestre agora. Então, o próximo trimestre e o último trimestre do ano, a demanda é muito grande. Então, não dá para ser uma distribuição por igual. E isso até eles entenderam bem e a gente espera que esteja mais equalizado para essa safra. A gente acredita que, realmente, a demanda é muito maior, né? E como está tendo dificuldade no mercado privado, a gente acredita que esses recursos se esgotem
com muito mais rapidez do que na safra anterior. Quais foram os pontos positivos desse plano safra? Acho que tem alguns pontos que a gente tem que reconhecer que houve avanço. Não como gostaríamos, mas avançaram. Por exemplo, o recurso para a equalização de taxa de juros, ano passado foi de 13 bi. Esse ano aumentou para 16. Então, só que a CNA soltou 21. Então, tudo bem, mas que seja cumprido os 16 já vai ser um grande avanço. No plano safra da agricultura familiar, teve uma linha específica direcionada à regulação fundiária, principalmente para produtores aí abaixo de 4 modos fiscais, que é um público que realmente demanda. A gente vê a dificuldade hoje, a gente acompanha muito isso a campo, né, com os nossos sindicatos rurais, e a gente vê que às vezes o produtor não consegue ter todos os documentos, consegue fazer o georreferenciamento, que pese o GEL para produtores abaixo de 4, deveria ser feito pelo próprio governo, mas não dá conta de fazer, então o produtor tem que botar do dinheiro do bolso dele, tem o cartório que custa caro, pagar todos aqueles documentos. Então esse recurso voltado para a regulação fundiária, né, voltado para os produtores abaixo de 4 modos, acho que foi um ponto positivo, né, algo que vai ajudar aí boa parte a apresentar esses documentos e seguir o processo para ter o título definitivo da propriedade rural. E o seguro rural era uma prioridade da CNA para o plano, inclusive esteve na sugestão. Como é que ficou esse tema? Saiu essa informação do Rio Grande do Sul, como eu falei, muito pequena, né, 210 milhões, perto do que a gente precisa chegar a 3 bi, né, sendo que a gente está com abaixo de 1, vai ficar com 1,1 agora, então falta muito ainda para a gente conseguir seguro rural de uma forma que realmente represente um mínimo do que nós tivemos em 2021. Nem fala para contemplar o tamanho da safra brasileira. Precisaríamos de muito mais. Uma das principais questões aqui do público, da audiência agro, foi também a questão da redução da potência de máquinas agrícolas, que foi divulgada pelo próprio governo. Os tratores de 80 cavalos, agora para 70 cavalos em linhas da agricultura familiar. Qual a sua avaliação? Realmente houve uma redução de 80 para 70. Agora, a gente não sabe o motivo, né, é algo que a gente não pesquisou ainda, não conversou com o próprio governo para entender as razões de ter alterado esse enquadramento. A gente sabe que teve uma taxa menor, se não me engano, para o Pronaf Mais Alimentos, né, que acho que, se eu não me engano, era de 5, passou para 2,5, para compra de máquina de pequeno porte, com um valor até 50 mil, que são tratores menores, o Tobatinha, aquele menor, não chega nem a essa potência. Mas essa outra questão, a gente desconhece a razão que levou para a alteração. Bruno Luque, muito obrigada pelos esclarecimentos. O Bruno, que é diretor técnico da CNA. Volte sempre. E depois de uma tentativa frustrada de fazer leilão do arroz, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, finalmente disse que o Brasil não deve realizar novos leilões para compra de arroz importado neste momento. A gente vai acompanhar os detalhes na reportagem de André Anelli. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o governo não vê, nesse momento, necessidade de realizar um novo leilão para a compra de arroz importado, porque os preços do produto já voltaram a cair após uma alta relacionada às enchentes no Rio Grande do Sul. O estado é responsável por produzir 70% do arroz consumido no Brasil, mas não sofreu quebra de safra significativa, mesmo com as tragédias climáticas dos últimos meses. Apesar desse resultado, o ministro da Agricultura afirmou que o edital para um novo leilão está pronto e, se houver uma nova alta de preços, a oferta de compra pode ser retomada. Em relação aos preços ao consumidor, o ministro destacou ainda que já é possível encontrar arroz nas embalagens de 5 quilos por menos de R$ 20 em algumas praças, mas que a média é de R$ 23 a R$ 27. Para manter esses preços no mesmo patamar, o governo promete apoiar a produção de 1 milhão de toneladas de arroz por meio de um programa de contratos de opções públicas. De acordo com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, a medida vai garantir um preço mínimo ao produtor. Hoje estavam aqui os arrozeiros do Rio Grande do Sul. Nós vamos ter uma reunião à tarde com eles, que eles vão apresentar sugestões. Mas, em última instância, quem vai decidir sobre todas as medidas será o presidente Lula. Uma coisa que ele já decidiu é que nós vamos lançar mão dos contratos de opção. Isso é, você diz ao produtor, se você produzir eu vou pagar tanto. E se ele não conseguir aquele preço, nós vamos comprar o arroz dele. Então nós vamos lançar a mão dos contratos de opção. O edital do leilão está pronto. E nós vamos levar essa decisão para que
quem deva tomar, que o presidente Lula tome. Os acenos aos produtores de arroz acontecem depois do leilão para a compra internacional do produto, que foi feito no mês passado. A licitação teve críticas de produtores rurais brasileiros que afirmavam não haver necessidade do governo realizar as importações. Mesmo assim, o executivo seguiu adiante e logo depois acabou se deparando com a necessidade de anular o leilão devido a questionamentos sobre a capacidade técnica e financeira das empresas vencedoras. De Brasília, André Anelli. Em nota, a Federarroz afirmou que representantes do setor arrozeiro e do governo decidiram que vão realizar monitoramento dos preços do arroz nas praças brasileiras e orientar produtores no sentido de abastecer a indústria para trazer tranquilidade aos consumidores. E agora a gente vai para o cenário internacional. Nesta semana, o nome da vice-presidente americana Kamala Harris ganhou força para representar o Partido Democrata nas eleições dos Estados Unidos. Isso acontece depois da performance considerada péssima de Biden no primeiro debate com Donald Trump. A gente lembra ainda que neste mês vai ocorrer a convenção do Partido Republicano e no mês que vem a dos Democratas, que é quando os candidatos oficiais serão anunciados. Que vai mudar nas eleições dos Estados Unidos e como isso pode impactar os mercados e o agronegócio. Leandro Ruschel é sócio fundador da Liberta Investimentos e está conosco para trazer esta e outras respostas. Ruschel, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite novamente. Ruschel, eu lembro que da última vez que você esteve aqui, você já havia sinalizado alguma dúvida sobre a permanência de Biden como candidato pelos democratas na disputa com Trump nas eleições dos Estados Unidos. Após o debate e a performance dele, que foi considerada bastante ruim, a Kamala Harris, vice, tem apresentado aí, tem despontado como um nome prioritário. Biden vai mesmo ceder espaço para Kamala Harris? Isso significa que ele também vai abandonar a presidência da República? Porque se ele não pode ser candidato, ele pode ser presidente? É uma boa pergunta, né? Na verdade, a Kamala Harris não é o melhor nome do partido nas pesquisas, não apresenta a melhor performance. Mas o que acaba acontecendo é que, por questões pragmáticas, como, por exemplo, o uso dos valores que já foram levantados pela campanha, só podem acontecer se o nome for de Kamala Harris e não de Joe Biden, né? Ele ainda reluta, ele diz que ele vai manter a campanha, ele já deu diversas declarações nesse sentido, mas a verdade é que pouca gente acredita que ele permanecerá na disputa. Nas casas de apostas, por exemplo, já se coloca 70% de chance dele não ser o candidato. Sobre ele ser o presidente ou não, tudo indica que se ele declinar da campanha, ele vai permanecer na presidência até o final, né? O que é uma coisa estranha. Tem a 25ª emenda aqui da Constituição Americana que diz que se um presidente não tiver condições físicas de exercer o mandato, ele pode ser retirado da presidência desde que todo o seu gabinete vote em uníssono para que tal movimento aconteça, e não parece ser algo que vai, né, ser produzido. Então, o cenário base, por enquanto, é sim a saída de Joe Biden da candidatura e a Kamala Harris assumindo esse papel. É, no mínimo estranho, né? Não ter condição para disputar a presidência, mas ter condição ainda para permanecer como presidente. Dentro desse contexto, se a gente considerar que Kamala vá substituir Biden, que efeito isso geraria na disputa com Trump? Trump que ganhou algum favoritismo nas pesquisas depois do mau desempenho de Biden. Então, a Kamala Harris tem uma aprovação popular ainda menor do que o Biden. Apesar do nome dela já estar aparecendo nas pesquisas um pouco melhor, uma performance um pouco melhor do que o presidente americano. A Kamala Harris não tem carisma, eu creio que não é uma boa candidata para o partido, mas dado o desastre que foi o debate e a percepção cada vez crescente que o Biden não tem condições de exercer a presidência, essa percepção é compartilhada por 82% dos americanos numa última pesquisa que saiu, ela parece, né, como uma alternativa, mas eu não vejo a possibilidade dela mudar o cenário que hoje é amplamente favorável a Donald Trump.
Nesse contexto, você disse que não mudaria, o favoritismo continua de Trump, falou também das resistências ao nome de Kamala, existe algum outro nome que pode substituí-la? E, para a gente passar a régua, com tudo isso acontecendo, que tipo de efeitos são esperados no mercado e até no agro? A gente fala de visão de política macroeconômica, visão geopolítica, haveria alguma mudança substancial com esses nomes que podem substituir Biden, se Biden de fato não continuar na disputa? Então, tem vários nomes que são apresentados. O segundo colocado aí nas apostas é o governador da Califórnia, o Gavin Newsom, que também não tem muito a mostrar. A Califórnia está numa situação bastante complicada. O nome que surgiu, que realmente poderia mudar a disputa, é o de Michelle Obama, a ex-primeira-dama, esposa do ex-presidente Barack Obama. Ela é a única candidata democrata que aparece à frente do Donald Trump nas pesquisas, caso ela fosse o nome indicado, mas ela tem dado sinais bastante consistentes que não tem interesse de ir para essa disputa, então é uma questão em aberto. Se o Donald Trump for, de fato, o novo presidente americano, confirmar esse favoritismo, eu creio que os impactos, de uma maneira geral, para o mundo são bastante positivos. Por exemplo, nós tivemos o presidente, o autocrata lá da Rússia, o Putin, afirmando que levou muito a sério a proposta de Donald Trump para encerrar o conflito com a Ucrânia, que ele apresentou no próprio debate, no debate em que o Biden teve essa performance muito negativa. Então, o que nós podemos esperar é uma diminuição de conflitos no mundo. Claro que isso tem efeitos, num primeiro momento, positivos e negativos para o agro, A gente sabe que o agro se beneficiou desses conflitos inicialmente, mas se a gente for olhar para um prazo maior, eu creio que esse efeito é bastante positivo, porque no mundo com muitas incertezas e com muitos riscos, todos acabam perdendo, Você tem variações cambiais, você tem desastres econômicos, você tem crises econômicas, você tem uma dificuldade maior até mesmo de projetar o futuro, e isso dificulta os negócios de uma forma geral. Então, como o próprio Trump colocou no debate, muita gente falava que ele ia trazer confusão para o mundo, e na presidência dele nós tivemos um período de paz, um período de um mundo sem conflitos armados. Muito bem. Enquanto o Biden, que era tratado como um sujeito que traria mais tranquilidade para o mundo, acabou promovendo ou facilitando uma série de guerras e outros conflitos. Então, eu acho que o efeito final seria bastante positivo. Muito bem. Uma última e rápida questão. Eu acompanho você pelas redes sociais e vi nesta semana que você fez uma postagem em que parte da imprensa associava a alta do dólar, que atingiu o patamar de 5,70, a possibilidade de Trump ser o vencedor nas eleições dos Estados Unidos. Por que você rechaçou essa correlação e por que você acha que ela não faz sentido? Porque, basicamente, enganar o público afirmar que um dos motivos principais pela alta do dólar é uma preocupação do mercado com a presidência do Trump. Tanto é que agora, com a confirmação do seu favoritismo após o debate, nós tivemos o mercado americano subindo, e os juros basicamente trabalhando em equilíbrio. Então, quando você tem um fator tão gritante quanto a sinalização do governo brasileiro que não vai adotar uma política de responsabilidade fiscal, e aí parte da imprensa querer atribuir isso a uma alta do dólar no mundo, é simplesmente desonesto. Claro que tem um efeito, o dólar se valorizou um pouco em relação a outras moedas, mas nós podemos chutar aqui que é 90% doméstico, problema brasileiro, e 10% externo. Então, é uma junção de duas características da imprensa brasileira e mundial que tem um viés muito de esquerda. Um é exagerar eventuais problemas com o Trump e o outro é tentar defender governos de esquerda, como o próprio Biden e o governo Lula. Muito obrigada, Leandro Ruschel, pela sua presença. Leandro, que é sócio fundador da Liberta Investimentos. A gente vai continuar em contato nessa cobertura das eleições dos Estados Unidos. Volte mais vezes. Até a próxima. Muito obrigado. O prazer é meu. Igualmente. E agora eu tenho um recado para você.
Se você ainda não conhece Zeus, chegou a hora de elevar a produtividade da soja com uma proteção nunca antes vista. Zeus é o inseticida Ihara que oferece um elevado controle para percevejos, mosca branca, lagarta das vagens e tripes. Testado e aprovado pelos produtores, Zeus tem rápido efeito de choque contra as pragas, agindo de forma sistêmica por contato e ingestão e com um efeito translaminar, conferindo uma proteção completa para a lavoura. Na última safra, a mosca branca e os percevejos causaram prejuízos, reduziram a qualidade dos grãos e a produtividade em até 30% em algumas regiões. Mas agora, graças a Zeus, a soja conta com uma inovação tecnológica de alta performance para o campo. Na hora H, eleve a sua produtividade a um novo patamar com Zeus da Ihara. Visite ihara.com.br ou aponte a sua câmera para o QR Code na tela e descubra agora a melhor proteção contra os insetos pragas da soja. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.